Glória a Deus, a paz de Cristo a todos. Amém. Glória seja dada ao nome de Jesus. Abra já a sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 37, por gentileza. A partir do versículo 1, enquanto você acha, eu quero ser grato ao Senhor por essa oportunidade. Louvado seja Deus pelo prazer de ministrar a sua palavra. Eu sinto aquilo que Moisés deve ter sentido diante da sarça, né? O mesmo poder atrativo que o altar tem, é o poder repulsivo que o altar tem, né? O altar atrai e repulsa pela santidade desse lugar. Mas eu sou grato a Deus por essa oportunidade e por essa satisfação. Quero louvar a Deus pela minha família, minha amada esposa, o grande Isaac, que Deus nos abençoe. Pastor Paulo, muito obrigado, é uma honra voltar aqui a ministrar, e hoje com o senhor aqui, né? Da última vez que eu estive aqui o senhor não estava, né? Hoje com o senhor aqui, minha perna treme um pouquinho mais do que em novembro. Estava com saudade de me ouvir, né? Pastor Tiago Costa, os nossos colegas pastores, Deus abençoe a todos. Você achou? Diga amém. Amém. Ezequiel 37, versículo 1 diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, estendeu-se pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. E me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis. E vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e o fiz, diz o Senhor. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, que é viva, poderosa e eficaz. Eu peço ao Senhor Espírito Santo, que venha falar aos nossos corações. Senhor, que a Tua voz fale mais alto e mais profundo do que a minha, alcançando áreas que eu não posso alcançar, que nem eu e nem ninguém seja impedimento para o Teu falar nessa manhã. Glorifica o Teu nome, Senhor, é o que eu te peço acima de tudo, no nome de Jesus, amém e glória a Deus. O texto que nós acabamos de ler, ele está inserido naquilo que a gente está estudando aqui na Escola da Palavra, né? Toda quinta-feira, aqui tem a Escola da Palavra, a gente está estudando sobre o cativeiro babilônico. E esse profeta, Ezequiel, é um profeta que foi levantado por Deus no tempo do cativeiro babilônico. Ou seja, ele está no período do exílio, onde a nação de Judá havia sido desfeita por causa da Babilônia. Nabucodonosor, nas 3 incursões que faz até Judá, ele leva de Judá para a Babilônia as mentes pensantes, as cabeças pensantes, o poder político e o poder religioso. As pessoas de maior influência estão agora na Babilônia, sendo ensinadas na cultura dos caldeus, sendo aculturadas dentro do contexto da Babilônia. E nessas incursões, esse profeta Ezequiel é levado também.
ele também é tirado de lá, de Judá, da sua terra, né, do meio do seu povo, do seu convívio habitual, e é levado para a Babilônia, onde Deus o levanta como um profeta. Nós vemos em algumas ocasiões aqui no livro do profeta Ezequiel, ele à beira do rio Quebar, onde ele recebe visões e revelações da parte de Deus, né? Ezequiel se punha junto ao rio, junto com toda a nação, e ali Deus se revela a ele, Deus fala com ele, Deus mostra os seus desígnios sobre a vida de Ezequiel. Então a gente está falando de um dos períodos mais difíceis da nação de Judá, um dos períodos mais conturbados, onde a nação havia verdadeiramente se secado, se dissipado. Quem olha para Judá, quem olha para Jerusalém, só vê destruição, só vê devastação. Um lugar que antes era símbolo de imponência, de glória, de poder, agora estava devastado, estava pobre, né? Só havia ficado alguns remanescentes para cuidarem da terra, ou seja, a nação estava quebrada. No capítulo 37 que nós lemos, Ezequiel ele começa o seu texto, ele começa essa mensagem trazendo para a gente uma frase muito interessante: e veio sobre mim a mão do Senhor. Essa frase por si só parece uma frase aleatória, uma frase, né, de efeito de pregador, mas na verdade Ezequiel é alguém que sabe do que está falando. Ezequiel, ao dizer e ao referir-se à mão do Senhor, não está jogando conversa fora. Ezequiel, ao falar da mão do Senhor, é alguém que tem propriedade no assunto, é um profeta que conhece de fato a mão de Deus. Pastor, como é que o senhor tirou isso da cabeça? De onde o senhor tirou isso? Ezequiel capítulo 1 versículo 3, a Bíblia vai dizer: e veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Búzio, sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Lá no capítulo 1, no versículo 3, que eu acabei de ler, a Bíblia está dizendo: Ezequiel está no cativeiro, Ezequiel está no período da adversidade, Ezequiel está no período da prova, mas mesmo no período do cativeiro, estava sobre ele a mão do Senhor. Isso já me gera uma aplicação sobre a sua vida. Não importa o lugar que você está vivendo, não importa a situação que você está vivendo, não importa o contexto que você está inserido, importa que sobre a sua vida está estendida a poderosa mão do nosso Deus. Ezequiel sabe do que está falando. Pastor, por quê? Ezequiel capítulo 3, versículo 14. Então o Espírito me levantou e me levou, e eu fui muito triste no ardor do meu espírito, mas a mão do Senhor era forte sobre mim. No primeiro versículo, capítulo 1, versículo 3, Ezequiel está dizendo: eu estou na Babilônia, período cativeiro, mas a mão de Deus está sobre mim. Agora no capítulo 3, versículo 14, ele está dizendo: o meu espírito está amargurado, a minha alma está triste, a minha alma está abatida, mas eu continuo tendo uma certeza. Que certeza é essa, Ezequiel? É que a mão de Deus continua estendida sobre a minha vida. Então não importa o contexto que você vive, a mão de Deus está sobre você. Não importa o sentimento que você tem, a mão de Deus está sobre você. Irmão, é tão difícil, né? Fala a verdade. Quando a alma está amargurada, você olhar para cima e perceber que a mão de Deus está sobre a sua vida. É tão difícil quando o contexto não é favorável e olhar para cima e saber: não, mas a mão dele continua sobre a minha vida. Porque nós temos uma capacidade poderosíssima de valorizar as faltas, as ausências, as derrotas, as perdas. Mas Ezequiel me ensina a olhar para o alto e perceber que a mão de Deus está estendida sobre a minha vida. Acabou, pastor? Não acabou, não. Ezequiel capítulo 3, versículo 22. E a mão do Senhor estava sobre mim ali, e ele me disse: levanta-te e sai ao vale, e ali falarei contigo. Tem alguém passando pelo vale, irmão? Misericórdia. Vale é lugar de prova, vale é lugar de mudança de vida, vale é lugar de transformação. Mas saiba de uma coisa: se você está no vale, a mão de Deus continua estendida sobre a sua vida. Acabou, pastor? Ezequiel capítulo 8, versículo 1. Sucedeu, pois, no 6º ano, no mês 6º, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa, os anciãos de Judá sentados diante de mim, que ali a mão do Senhor Jeová caiu sobre mim. O que Ezequiel está dizendo aqui? Ezequiel está dizendo: já passaram-se 8 anos. Jerusalém já foi restaurada, Ezequiel? Não. Você já saiu do cativeiro, Ezequiel? Não. Já passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 8 anos depois, e eu continuo na mesma situação.
Isso me ensina que nem sempre Deus vai agir no meu tempo ou no seu tempo, mas isso não significa que a mão dele não esteja estendida sobre a sua vida. Pastor, parece que a situação lá em casa não muda. Pastor, parece que a situação no meu trabalho não muda. E Deus está dizendo: olha para o alto e perceba que a mão dele continua estendida sobre a sua vida. Aleluia. Pastor, mas já tem 10 anos. A mão dele está estendida. Pastor, já tem 15 anos. A mão dele está estendida. Pastor, já tem 30 anos que eu estou nessa prova. A mão de Deus continua estendida sobre a sua vida e não será encolhida. Aleluia. Para finalizar, a mão de Deus, Ezequiel 40, versículo 1. No ano 25º do cativeiro. Misericórdia, irmão. No princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos depois que a cidade foi ferida, naquele mesmo dia, veio sobre mim a mão do Senhor e me levou para lá. O que Ezequiel está dizendo aqui? Gente, já tem 25 anos que eu estou no cativeiro. Sabe aqueles videozinhos da internet? 1 semana morando em Portugal. Você já viu, né? Então pronto, tem 25 anos que ele está no cativeiro. Já está acostumado com o cativeiro, irmão. Já está acostumado com o sofrimento. Mas ele vai dizer no final do texto: naquele dia veio sobre mim a mão do Senhor e me levou para lá. O que é isso, pastor? É que Ezequiel está vivendo no cativeiro, como se estivesse vivendo em Jerusalém. Como é que pode? Como é que pode você estar vivendo na prova e sorrindo como se estivesse na maior alegria do mundo? Como é que pode você estar com o bolso vazio, sem nenhum tostão furado, e estar vivendo como se fosse rico? É o que o pastor falou aqui na palavra da oferta. Como é que pode você estar vivendo com a alma amargurada, mas alegrando quem está próximo de si? Como é que pode explicar isso, irmão? Como é que pode explicar você estar passando pela guerra, mas está vivendo numa paz que excede todo o entendimento? Pastor, o que é isso? Isso é a mão de Deus que continua estendida sobre a sua vida. Ainda que o contexto de fora não mude, aqui dentro tudo muda quando a mão de Deus está estendida sobre a nossa vida. Ainda que a situação exterior não mude, aqui dentro alguma coisa muda, porque a Bíblia diz que Ele nos tem a paz que excede todo o entendimento. A paz que excede todo o entendimento é alguém que está vivendo no meio da guerra, no meio da peleja, no meio da batalha, mas continua tranquilo como se nada tivesse acontecendo. É a mão de Deus. Aí Ezequiel agora começa o capítulo 37 dizendo: e veio sobre mim a mão do Senhor. Glória a Deus, né, irmão? Porque não importa o lugar, não importa a situação que você está passando, não importa como a sua alma está se comportando, importa que a mão de Deus está estendida. Ezequiel diz: e a mão do Senhor veio sobre mim, e o Senhor me levou em espírito e me colocou no meio de um vale. Ezequiel agora faz 4 constatações do lugar que está. Deus arrebata Ezequiel em espírito e leva ele para uma visão, para um lugar. E Ezequiel começa a analisar: onde é que eu estou? Que lugar é esse? O que tem à minha volta? Ele começa a constatar, a analisar o que está o cercando. A primeira constatação que Ezequiel faz é que ele está num vale. E ninguém gosta de estar no vale, irmão. Linguagem de crente, né? Vale é o lugar da prova. Vale é o lugar mais baixo entre 2 montanhas. Você adoraria estar lá em cima, mas quando você olha ao seu redor, você percebe que você está lá embaixo. Você adoraria estar no destaque, mas quando você percebe, você está no anonimato. É o vale. Ezequiel percebe que está no vale, e vale naturalmente não é muito agradável de estar. É um lugar mais úmido, mais frio. É um lugar que o sol não bate o dia todo. O vale é um lugar difícil da vida. Mas Ezequiel olha e percebe: eu estou num vale. E tem muita gente que ainda não conseguiu sair do vale, porque não percebeu que está nele. O cara está no vale, está na prova, está na luta, mas está achando que está tudo certo. Não, está tudo em paz. Eu posso te dar um recado? Talvez você esteja vivendo um vale e não sabe. Uma das coisas mais importantes da vida é você perceber o ambiente que você está. É você saber se você é bem-vindo, se você é aceito ou não.
Uma das coisas mais importantes é você perceber se a situação que você está passando é um vale, é um deserto, é uma tempestade, ou se é coisa boa. Você precisa saber onde você está. E alguém olha para você e fala, ó, tu está no vale. Aí você fala, ih, vale, pastor, vale. Mas vamos para a Bíblia. 1 Reis, capítulo 20, a Bíblia vai dizer que há uma peleja entre Israel e a Síria. Ben-Hadad, rei da Síria, vem pelejar contra Israel. A batalha acontece lá no alto do monte. No monte, onde todo mundo quer estar. O rei de Israel, Acabe, vence a peleja no alto do monte. Aí Ben-Hadad vai embora correndo, perde a batalha e vai embora correndo. Quando ele foge da batalha, ele ajunta o seu exército e fala, vamos pelejar de novo contra Israel? Afinal de contas, o Deus deles é Deus dos montes, eu quero ver lutar no vale. Sabe quando alguém olha para você e fala assim, eu conheço ela o dia que está tudo bem. Eu quero ver na prova. Sabe quando alguém olha para você e fala assim, eu sei como é que ele se comporta quando está tudo certo. Eu quero ver o comportamento dele quando está tudo mal. Está no monte, irmão, no monte é bênção. E a Bíblia diz então que Ben-Hadad vem e peleja no vale. O que acontece no vale, irmão? Deus dá vitória para Israel de novo. Ben-Hadad volta correndo mais uma vez e fala, eu tenho que reconhecer que o Deus de Israel é Deus dos montes, mas também é Deus dos vales. Ezequiel está no vale, mas ele tem essa história como referência. Ainda que eu esteja no vale, eu tenho uma convicção na minha vida, é que o meu Deus, Ele é Deus do dia bom, mas Ele também é Deus dos maus dias. O meu Deus, Ele é Deus dos montes, mas o meu Deus também é Deus dos vales. O meu Deus é o dia da carteira cheia, mas o meu Deus também é o dia da carteira vazia. O meu Deus é o dia da saúde, mas o meu Deus também é o dia da enfermidade. O meu Deus é o dia do destaque, mas o meu Deus também é o dia do anonimato. Deus é Deus de montes, mas Deus também é Deus de vales. Deus não se assusta com o vale que você está passando. Irmão, isso é maravilhoso. Sabe por quê? Porque no vale às vezes a gente está sozinho. É o Jacó passando, passa a família, passa os animais, passa os filhos, passa as esposas. Quem fica no vale? Jacó. Ei, Jacó, velho, tá sozinho, né, Jacó? Mas é no vale que o anjo do Senhor aparece para transformar a vida dele. Aleluia. Você olha à sua volta e fala assim, pastor, pelo amor de Deus, eu fiquei sozinho nesse vale. E Deus te trouxe aqui nessa manhã de domingo para te dizer, nesse vale, meu filho, nesse vale, minha filha, eu ainda sou contigo. Nesse vale, meu filho, nesse vale, minha filha, eu ainda entro com você. Não existe vale tão profundo que afasta a minha presença da sua vida. Ei, meu filho, ei, minha filha, creia que no vale Deus também está com você. Aleluia, aleluia, oh glória a Deus. Ezequiel olha e fala, estou no vale. Pronto, e o que tem no vale, Ezequiel? O vale está cheio de ossos. Essa é uma expressão que eu acho maravilhosa, porque o texto diz que o vale estava cheio de ossos. O texto não diz que o vale estava cheio de esqueletos. Pastor, peraí, qual a diferença? Explica melhor. Ossos constituem o esqueleto, mas osso solto não é esqueleto. Pastor, o que é o esqueleto? É o formato da estrutura básica do corpo humano. Então quem olha para o vale, vê ossos. Pode ser osso de cachorro, de dinossauro, do que quer que seja. Está cheio de ossos. Imediatamente quem olha para o vale não identifica o que é. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? É que às vezes a sua vida está como a nação de Israel. Talvez algumas áreas da sua vida estão como a nação de Israel. Como? Sem uma estrutura bem definida, básica. Talvez você olhe para a sua vida sentimental e fala, pastor, eu não sei onde começa, onde termina esse negócio. Eu não sei o que eu estou sentindo, eu não sei nem descrever. Porque são ossos, não esqueletos. Talvez você olhe para o seu casamento e fala, pastor, misericórdia, o casamento então nem toca nesse assunto. Porque eu não sei como é que está. Eu não sei se está bem, se está mal, se está no monte, se está no vale. Está tudo espalhado, pastor. As donas de casa aqui que chegam em casa e vê aquela bagunça, sabe?
Você olha para casa e fala assim: eu não sei nem por onde começar. É o Ezequiel. Está cheio de ossos, não são esqueletos, a estrutura foi perdida. O básico para o funcionamento foi espalhado, foi perdido. Quem olha para a nação de Israel não vê possibilidade alguma de ajuntamento. Misericórdia. Quem olha talvez para o seu casamento, para a sua vida ministerial, para a sua vida espiritual, acha que já não tem mais jeito de ser ajuntado. Oh, glória a Deus. Mas nós estamos diante de um Deus que pega ossos sequíssimos e transforma num exército. Aleluia, aleluia. Ele olha para lá e ele vê ossos. Tem osso para lá, osso para cá, osso espalhado, mas não tem estrutura. A terceira constatação que ele faz: e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos. Ezequiel, ao olhar e perceber que estava num vale cheio de ossos, ele também percebe, ele vai contando, e tem muito, eu perdi as contas, tem tanto osso aqui que eu não sei por onde começar a contar, eu sempre perco as contas. O que isso mostra? A quantidade de ossos, né, de ser muito numerosos, aponta para a quantidade daquilo que foi morto um dia. Talvez ao olhar para a sua vida e para a sua casa, e perceber a quantidade de ossos que tem na sua alma, a quantidade de ossos secos que tem no seu casamento, no seu ministério, na sua vida financeira, você faz uma alusão a respeito daquilo que um dia estava de pé. É como Neemias, no capítulo de número 4, no versículo de número 3, a Bíblia vai dizer que os inimigos olham para Israel para ajudar, reconstruindo as muralhas. E aí eles olham para o povo de Deus e falam assim: esse povo vai reconstruir as muralhas? Eles levantarão isso num só dia? E tem uma frase que para mim é maravilhosa: vivificarão dos montões de pó as pedras que foram queimadas. Estão olhando, irmão, montanha de pó, e alguém está dizendo: será que isso volta a ser muralha? Estão olhando para um montão de pó e está dizendo: será que isso ainda volta a ser um ministério? Está olhando para um montão do pó e está dizendo: será que essa vida financeira ainda se resolve? Estão olhando para a quantidade de ossos e está dizendo para você: será que essa casa volta a ser estruturada? Oh, glória a Deus. Mas do mesmo jeito que Deus levantou Neemias, Deus vai levantar você. Do mesmo jeito que Deus levantou Ezequiel, Deus vai levantar você, para que aquilo que está perdido hoje volta a estar de pé amanhã, no nome de Jesus. Ezequiel está no vale, tem ossos muito numerosos. Qual o estado deles, Ezequiel? Estão sequíssimos. Está seco, pastor? Não, sequíssimos. Dá uma ideia de algo que foi até passado pelo fogo, de tão seco que está. O que isso aponta sobre a nação de Israel e sobre a sua vida, ou a minha talvez? É que o estado em que se encontra é um estado irreversível. Você olha para a vida dos filhos e fala: pastor, misericórdia, não tem jeito mais não. Alguém olha para você e fala assim: olha, pelo estágio que já se encontra, é melhor desistir disso. Olha para outro lado, investe em outra coisa, gasta o teu tempo em outra área, porque essa área da sua vida está sequíssima. Sequíssima, Ezequiel, é isso que está? Aí Deus aparece para Ezequiel e me disse: filho do homem, poderão reviver esses ossos? Irmão, essa pergunta de Deus é provocativa. É Deus perguntando para você hoje: o teu casamento pode ser restaurado? É Deus perguntando para você hoje: o seu ministério pode ser levantado novamente? É Deus perguntando para você hoje: aquela empresa que faliu ainda pode voltar a abrir as portas? É Deus perguntando para você hoje: a sua vida espiritual que está sequíssima pode voltar a ser produtiva e frutífera? É Deus perguntando para você hoje: os seus filhos que aparentemente estão perdidos podem ser restaurados? Qual seria a sua resposta para Deus, Ezequiel? Qual seria a sua resposta para Deus? Afinal de contas, quem está no vale é Ezequiel. Afinal de contas, quem está tendo a visão é Ezequiel. Quem deveria dar a resposta seria Ezequiel. Quem está no vale da tua casa é você. Quem está no vale da tua vida é você.
Eu não posso responder por você aquilo que Deus pode fazer. É você que tem que olhar para o seu vale e dizer: Senhor, é o Senhor que sabe. Essa resposta de Ezequiel é de alguém que está atribuindo a Deus o poder restaurador, mas também é de alguém que está colocando nas mãos de Deus a permissividade de agir. Sabe por quê, irmão? Porque muitas vezes você fala: Senhor, tu sabes. Ah, é? Eu sei. Está disposto a viver a restauração? Ah, Senhor, não mexe nisso não. Já está tanto tempo aqui no vale. Deixa isso quietinho, Senhor. Quando Ezequiel responde: Senhor, tu sabes, ele está se disponibilizando para ser moldado, para ser trabalhado, para ser mexido, para ser restaurado, para ver Deus fazer a obra. E quantas vezes, irmãos, a gente agora, no ministério pastoral, de direção de igreja, eu vejo isso mais na frente, dos meus olhos. Quanta gente vem, conta, conversa, senta, conta problema. Aí você fala assim: quer viver restauração? Quero. Então a gente vai ter que mexer nisso. Não, pastor, isso eu não estou disposto a fazer. Ele responde: Senhor, tu sabes. Poderão viver esses ossos? Aí eu imagino Ezequiel, irmão, lembrando das histórias da Bíblia. Senhor, eu até lembro que um dia Elias foi lá na casa da mulher que tinha perdido o filho. Elias ora sobre o menino e o menino levanta. Mas, Senhor, lá naquele caso tinha um corpo. Naquele caso tinha órgãos ainda. Estavam parados, estavam mortos, mas tinha. Senhor, eu me lembro também de Eliseu. Eliseu, ele foi na casa da mulher que perdeu o filho. Ele orou sobre o menino e o menino reviveu. Senhor, eu me lembro até do caso. Eliseu estava morto na cova. Lançaram um soldado na cova e o soldado pulou em pé, vivo. Mas aqui, Senhor, são ossos sequíssimos. Sabe o que Deus está me ensinando e está te ensinando? É o que Deus pode fazer na sua vida. Pode não ter acontecido na vida de ninguém. A experiência que Deus pode dar para você, pode ninguém ter vivido ainda. Não limite o poder de Deus por aquilo que os outros viveram ou deixaram de viver. Responda nessa manhã: Senhor, tu o sabes. Tu sabes, tu sabes. Jó capítulo 14, versículos 7, 8 e 9. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, ou se morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. Deus pode pegar uma árvore cortada e fazer brotar novamente. Aleluia, 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 aleluia. Eu estou aqui para liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Deus é poderoso para restaurar aquilo que foi quebrado. Deus é poderoso para levantar aquilo que foi perdido. Deus é poderoso para restaurar aquilo que hoje está sequíssimo na sua história. Aleluia, 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 aleluia. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus. Sabe por quê, irmão, que eu falo disso com tanta convicção? Porque um dia eu olhei para a minha vida, falei: Senhor, eu estou no vale. Senhor, o vale tem ossos. É muito osso, Jesus. E eles estão sequíssimos. Até quem olha de perto fala assim: varão, tem jeito não, viu? Aí Deus vai e começa a mexer um ossinho aqui, outro assim dali, outro assim de lá, outro assim dali. E Deus vem trazendo. Aí traz um daqui, um de lá. De repente, Deus coloca de pé aquilo que estava morto. De repente, irmão, de repente é dia 22 de fevereiro e eu estou pregando aqui. Olha só, se não é Deus. Aí Deus fala para Ezequiel: Ezequiel, sou eu que sei? É, Senhor. Então profetiza. Se sou eu que sei, profetiza. Tu tem coragem de profetizar sobre a vida
a área da tua vida que está morta? Tu tem coragem de profetizar sobre os teus ossos sequíssimos? Você tem coragem de profetizar sobre a sua saúde? Você tem coragem de profetizar sobre a sua vida financeira? Você tem coragem de profetizar sobre o seu casamento? Você tem coragem, irmão? Você já desacreditou a ponto de não querer profetizar mais? Ezequiel olha para o vale e Deus fala assim: profetiza sobre esses ossos e diz: ossos secos, ouvi a voz do Senhor. Irmão, pensa comigo. Profetizar para um defunto, morto, o corpo, está lá, os órgãos, bonitinho, só morreu. É uma coisa. Profetizar para ossos secos já é difícil. Eu nunca profetizei para nenhum defunto, mas é uma coisa. Profetizar para ossos sequíssimos espalhados sobre a face do vale é outra coisa. E eu olhando para o texto, eu comecei a me perguntar: Senhor, como é que ossos secos vão ouvir a tua voz? Me explica isso. É a mesma coisa quando você olha para a sua vida e acha que alguma área não tem solução. Você fala assim: Senhor, como é que pode essa área da minha vida que está perdida há tantos anos ser restaurada? E aí eu fui fazer perguntas, para o texto, fui questionar. Ossos secos, ouvi a voz do Senhor. Eu fui pesquisar, irmão. O pai dos burros, chamado Google, ele me ensinou que existem 3 ossos no corpo humano. 3. Os menores do corpo. Os menores, irmão. Não é o fêmur, não é o crânio, não é o rádio. 3. Estribo, martelo e bigorna. Alguém sabe de onde esses ossos estão inseridos aqui no nosso corpo? Dentro do ouvido. São os 3 menores do corpo humano. Aí Ezequiel enche o pulmão de ar, fala: Senhor, mandou profetizar? Sim, vou profetizar. Ossos secos, ouvi a voz do Senhor. Assim diz o Senhor: eis que porei o meu espírito em vós, e vivereis, e recebereis carne, e recebereis nervos, e recebereis pele, e vos porei em pé, e vocês vão viver. Oh, glória a Deus. Pensa, irmão, vem comigo na ideia. O Ezequiel está olhando para o vale e está profetizando. Parece que nada muda, parece que não acontece nada, mas de repente o estribo vai atrás do martelo. Martelo, cadê você? É os 3 menores, irmão. Coisa de 2 milímetros. O maior dele chega até 2 milímetros. O martelo vai atrás da bigorna. Bigorna, cadê você? Por que você está se mexendo, estribo? Porque eu ouvi a voz de Deus. Ô martelo, por que você está se mexendo, martelo? É porque eu também ouvi a voz de Deus. Ô bigorna, o que você está fazendo se mexendo? É porque eu ouvi a voz do Todo-Poderoso nesse vale. E quando a voz de Deus entra no vale, alguma coisa tem que se movimentar. Aleluia, 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 aleluia. Oh, glória a Deus. Obrigado. Nem sempre a ação de Deus vai começar pelas coisas grandes. Na maioria das vezes, a ação de Deus vai começar pelas coisas minúsculas na sua vida. Pastor, mas é que eu já profetizei, mas nada mudou. Mudou, irmão, mudou. Pastor, mas eu já liberei a palavra e nada aconteceu. Aconteceu. É que são 2 milímetros, você não viu ainda. É que é pequeno demais para você perceber, mas no mundo espiritual houve um rebuliço. Você quer ver só? 1 Reis capítulo 18, a Bíblia vai dizer que Elias libera uma palavra para Acabe: Acabe, aparelha teu carro, vai embora, porque vem chuva sobre a terra. Elias sobe no monte, dobra o joelho e começa a orar: Senhor, a palavra está liberada, manda chuva. Deus, a palavra está liberada, manda chuva. A palavra está liberada, manda chuva. Ele chama o moço, fala: moço, vai no cume do monte 7 vezes. O moço sobe e volta. E aí, moço, Elias, não vi nada. Vai de novo, vai e volta. Elias, não vi nada, nada se mexeu no céu. Na 7ª vez, ele vai correndo, ele volta correndo e fala: Elias, eu não sei nem se eu te falo, que é tão pequeno, é tão insignificante, a mudança é tão rasa que eu não sei nem se é considerável. Fala, menino. Eu vi uma nuvem.
ela é do tamanho da mão de um homem. Aí Elias levanta do joelho, bate o joelho e fala: Deus já respondeu a minha oração. Aleluia, aleluia. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Coisas pequenas vão começar a se movimentar, mas essas coisas são um apontamento de que o céu entrou no vale, de que o céu entrou na causa, de que o céu entrou na situação. E se Deus entrou na situação, a mínima mudança é significativa. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Ele profetizou, irmão. Versículo 7 vai dizer: profetizei como ele me deu ordem, e houve um ruído, e depois do ruído você fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Aprenda isso. Diante do agir de Deus pode ter ruído? Pode. Diante do agir de Deus pode ter rebuliço? Pode. Mas o ruído e o rebuliço, que são agir de Deus, geram união e não separação. Porque a Bíblia diz que cada osso se juntou ao seu osso. Esse negócio de que palavra de Deus é para causar separação, divisão, rompimento, vigia com isso. Eu atendi um casal de lá de cima. A guerra em casa, a confusão, irmão. Couro comendo, daquele jeito. Saiu de casa. A mulher chegou no gabinete e falou: pastor, Deus falou comigo. Eu falei: amém, irmão. E Deus mandou eu ir embora com meus filhos e deixar ele aqui. Eu falei: como é que é? Foi o teu Deus ou foi o meu? Que história é essa? Não, pastor, Deus mandou eu ir embora. Chega. Eu falei: Deus mandou ir embora? Largar teu marido? Deus? O da Bíblia? É, pastor. Amém. Se foi Deus que falou. Mas eu desconfio, irmão, dessas ordens de Deus que causa divisão no meio da igreja, que causa divisão dentro de casa. Abandona esse menino, vai embora. Vai, tu quer ir? Vai embora. Eu desconfio desse agir de Deus que causa ruído de separação e não de ajuntamento, porque a Bíblia me mostra que o ruído é seguido de rebuliço, e o rebuliço é seguido de união. O dia que Deus fala na igreja, irmão, você tem que pegar aquele irmão que você menos gosta, aquela irmã que você não suporta, e dar um abraço nela e falar: irmã, Deus falou no vale hoje, então eu preciso me abraçar contigo, porque eu sou um osso e você é outro osso nesse vale. E se a gente estiver junto, o agir de Deus será completo nesse lugar. Mas se a gente estiver afastado, como é que Deus vai agir, irmão? Misericórdia. Perdão, pastor. Acontecem 4 coisas depois da profecia. Primeira, os ossos se juntam. E eu libero 4 palavras proféticas e já vou finalizar. A primeira: Deus vai trazer estrutura para aquilo que foi perdido na sua vida. Ossos se juntando se forma esqueleto. Aquilo que na sua vida estava espalhado, diluído, Deus vai voltar a trazer estrutura. Deus vai trazer estrutura para o seu casamento. Deus vai trazer estrutura para a sua casa. Deus vai trazer estrutura para a sua família. Deus vai trazer estrutura para os seus negócios. Deus vai trazer estrutura para o seu ministério. Deus vai trazer estrutura para a sua vida espiritual. Deus vai trazer estrutura para tudo que você colocar a mão, porque a Bíblia diz que diante do agir de Deus, os ossos se juntaram. Receba a estrutura da parte de Deus. Agora quem olha para o vale já não vê ossos espalhados, vê esqueletos. Opa, era gente que morreu aqui, agora eu sei. Pronto. Número 2, depois que os ossos se juntaram, versículo 8: e olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, musculatura. Nervos são a parte responsável por manter os ossos juntos e por gerar movimentação. Aquilo que estava parado na sua vida, hoje Deus está dizendo, vai começar a se movimentar. Aquilo que estava espalhado na sua vida, mesmo que alguém puxe, não vai sair. Quer fazer o teste? Puxa seu dedo aí para ver se descola. Vai, tenta descolar, irmão. Não é osso que tem aqui? É, mas não descola, por quê? Porque tem músculo, tem nervo.
está agarrado, não solta mais. Aquilo que Deus vai fazer na sua vida, a união que Deus vai promover na sua vida, não haverá divisão, não haverá separação, não haverá rompimento, e além disso, haverá movimentação. Eu vejo o crente chegando aqui e falando assim: pastor Paulo, o senhor não sabe o que aconteceu? Conta, irmão. Sabe aquele negócio que estava parado, pastor? Sei, começou a se movimentar. Oh, aleluia, aleluia. Depois disso, a Bíblia vai dizer: e cresceu carne sobre eles. A carne é uma estrutura de proteção sobre os ossos. Então receba, irmão, proteção na sua casa, proteção na sua família, proteção nos seus negócios, proteção na sua vida espiritual, proteção na sua vida ministerial. Deus vai trazer proteção sobre você. Está protegido. Depois, estendeu-se pele sobre eles. Pele é a camada de sensibilidade do corpo humano. Pastor, agora eu estou de pé, eu estou me movimentando, eu estou protegido. Mas não perca a sensibilidade. Você não é uma máquina não, irmão. Você não é um robô não. Você precisa ter sensibilidade. Porque por falta de sensibilidade, no meio do povo de Deus, nós vivemos dias como hoje, que passa o sacerdote, passa o levita, e vê lá o homem caído. Ninguém vai lá. O que é isso? Falta de sensibilidade. Esse texto vai dizer, no texto do bom samaritano, a Bíblia diz, Jesus contando: o homem foi assaltado, ficou ferido à beira da estrada. Passa lá o levita. A Bíblia diz que olhando, passou de largo. Tem nada com isso. Não é parente meu? Por quê? Não é do meu departamento? A Bíblia diz que veio um sacerdote e olhando, passou de largo. Eu não tenho nada com isso. Cada um com seus problemas. Mas o texto diz que vindo um samaritano, aproximou-se e olhou. A falta de sensibilidade faz a gente olhar de longe e tirar pré-julgamentos. A falta de sensibilidade faz você olhar para o erro do outro e falar: miserável, sabia, sempre desconfiei. E aí você passa de largo, irmão. Mas Deus diz que o samaritano, ele se aproxima e depois olha. Gera aproximação, sensibilidade. Deus vai trazer sensibilidade sobre a sua vida. Deus vai trazer sensibilidade para você ver quem precisa de um abraço, quem precisa de uma palavra amiga, quem precisa de um cuidado, quem precisa de uma atenção. E através disso, Deus vai promover uma restauração no meio do povo. A última coisa que Deus faz está lá no versículo 14: e porei em vós o meu espírito, e vivereis. Pastor, qual é o objetivo de Deus em entrar no vale de ossos secos? É levantar um exército cheio do Espírito. Por que isso? Porque aquilo que é cheio do Espírito de Deus é usado para os propósitos de Deus. Você pode estar de pé, seu casamento pode ter uma bênção, seus negócios estão indo de vento em polpa, mas se o Espírito de Deus não estiver lá, não é para os fins dos propósitos de Deus. E aí eu sei que até esse momento tem muita gente que ouviu a mensagem e falou: pastor, boa explanação da palavra, até gostei, mas não tem nada a ver com a minha vida. Minha vida está supimpa, tudo certo. A pergunta é: está cheia do Espírito de Deus? Porque se estiver cheia do Espírito de Deus, já não é mais a sua vontade, já não é mais o seu caminho, já não é mais do seu jeito, é do jeito de Deus. E porei em vós o meu Espírito e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e o fiz, diz o Senhor. Eu declaro sobre a sua vida restauração, restituição. Eu declaro sobre a sua vida renovo. Eu declaro sobre a sua vida frutificação. Mas que isso tudo seja para que o nome do Deus Todo-Poderoso seja honrado. Que tudo isso sirva para a glorificação do nome do Eterno.
que tudo isso seja para que o nome de Jesus seja reconhecido, e não para que você seja famoso, e não para que você seja reconhecido, mas para a glória de Deus. Deus vai trazer restauração. Aleluia, aleluia. Eu quero finalizar com o texto de Atos capítulo 3, versículo 19. Atos 3:19 até o versículo 26, ele vai nos dar o caminho da bênção de Deus. Se você quer ser abençoado, leia Atos 3:19 a 26. Ele começa dizendo assim: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Tempos de refrigério é o que Deus quer promover na sua vida. Tempos, lá no versículo 21, tempo de restauração é o que Deus quer promover na sua vida, no nome de Jesus. Você pode ficar de pé. Eu posso te dar um conselho hoje. Quando chegar na tua casa, quando chegar lá na empresa, quando você olhar para aquela sua área da vida que está ossos secos, libera uma palavra, ainda hoje. Faça uma oração sobre isso, intencional ainda hoje, de forma proposital. Eu me lembro, eu vou contar um testemunho e vou orar pela sua vida. 2019 isso, deve ser 2019, nós morávamos lá em Mafra. Eu trabalhei, irmão, 6 meses numa empresa e não me pagaram. Que Deus abençoe, no nome de Jesus. Está liberado. 6 meses trabalhando sem receber. E trabalhando de cedo até de noite. Um dia eu cheguei em casa, eu falei com a minha esposa, falei: minha querida, o que tem aí hoje para nós jantar? Ela falou: ó, só tem o arroz que está na panela, acabou tudo. Irmão, me gerou uma revolta, uma indignação tão grande. Eu falei assim: então faz o seguinte, eu vou para casa de banho, eu vou tomar um banho, abre todas as portas, que nós vamos orar hoje. Hoje esse negócio tem que mudar, irmão. Fui para casa de banho, tomei meu banho e já orando, né? Senhor, me ajuda. Orando pela oração, né? Estava orando pela oração. Saí da casa de banho, me arrumei, vamos orar. Todos os armários abertos. Eu saí colocando a mão, falei: Senhor, hoje não tem. Eu não sei de onde vem, mas amanhã eu profetizo, vai ter provisão. Fui no roupeiro: Senhor, hoje não tem muito. Eu não sei de onde vem, mas eu declaro, amanhã haverá provisão. E fui orando, irmão, orando. Eu acabei de orar, falei: que doideira é essa que eu fiz? Mas orei. Comemos o arrozinho, feliz, para a glória de Jesus, e fomos dormir. No outro dia saí para trabalhar cedo. Eu trabalhava com telecomunicações, a primeira instalação que eu fiz, acabei de instalar. O cliente falou assim: não, espera aí antes de você ir embora. Me deu 50 euros, tá aqui. Eu falei: Jesus amado, 50 logo cedo, né? Que benção, amém. 2019, era 2019, irmão. Fui para a segunda instalação, cheguei na segunda, acabei o trabalho, mais vintão no meu bolso. Oh, glória, aleluia. Na terceira instalação ganhei outra oferta, outra semente, outra gorjeta. Acabou o trabalho, eu liguei para ela e falei: ó, ela trabalhava no mercado. Falei: não vai embora não, eu vou passar aí no mercado, porque Deus visitou os móveis lá de casa. Aleluia. A gente passou no mercado, fizemos a maior compra que a gente já tinha feito até aquela data em Portugal. Chegamos em casa, irmão, não aguentava carregar de tanta sacola. Oh, glória a Deus. Eu só contei isso para você entender que uma palavra profética tem poder no mundo espiritual. Tem áreas da sua vida que ainda não andaram porque você não teve coragem de colocá-las diante de Deus, porque você não teve coragem de liberar uma palavra profética. Então eu quero orar sobre a sua vida, mas antes de orar por você, eu quero saber se tem alguém aqui que sabe que a sua vida está seca sem Deus, ossos secos, e você quer viver essa restauração que eu acabei de pregar. Mas esse tipo de restauração, irmão, não é o psicólogo, o psiquiatra, o médico, o psicanalista. Quem pode restaurar a sua vida é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E você sabe que você anda afastado de Deus, está longe da presença do Senhor. E você tem alguém que deseja entregar a sua vida a Cristo e viver uma restauração profunda e completa na sua vida.
Levanta aí uma das suas mãos que eu quero orar por você. Se tem uma pessoa para Cristo nessa manhã, talvez algum dos convidados que está aqui junto conosco, você não veio aqui à toa. Você veio aqui porque Deus marcou esse encontro com você, porque quer restaurar a sua vida. Mas é só pelo poder de Cristo Jesus que isso acontece. Então, se tem alguma pessoa para Cristo nessa manhã, levante a sua mão que eu quero orar por você. Você é livre para tomar essa decisão. Você, minha senhora, vem aqui na frente, deixa eu orar por você no nome de Jesus. Vem aqui. Glória a Deus. Vem aqui. Isso. Uma irmã vai te acompanhar. Isso. Glória a Deus. Já vou orar pela senhora. Tem uma segunda pessoa para Cristo nessa manhã, que você sabe, você reconhece que a sua vida do jeito que está, não vai muito longe, as coisas não vão acontecer, mas se você tomar uma decisão por Cristo hoje, tudo pode mudar na sua história. Cadê a segunda pessoa para Cristo? Se tem uma segunda pessoa que quer tomar essa decisão de mudança de vida hoje, levanta aí a sua mão que eu quero orar por você. Não? Estenda as mãos para cá, vamos orar por essa irmã. Senhor, é no nome de Jesus Cristo que nós recebemos a tua filha no teu corpo, para que viva, Senhor, hoje profundamente uma restauração. Senhor, visita as áreas da vida dela que talvez foram quebradas pelo pecado, pelo passado. No nome de Jesus Cristo, como igreja, nós a recebemos na família de Cristo. Perdoa os seus pecados, Senhor. Escreve o seu nome no livro da vida, para que jamais seja apagado, e que o Senhor possa restaurar a vida dela, para a glória do teu nome. É o que eu declaro em nome de Jesus, amém, e glória a Deus. Deus abençoe, Deus abençoe essa vida. A nossa igreja quer apontar o seu nome, só para a gente estar orando por você, e quer dar um brinde para você, uma prenda para a senhora, um livro de prenda, tá bom? Só acompanha aqui a nossa equipe, aqui do lado é uma salinha aqui do lado, já vamos orar por você, tá? Deus abençoe. Que Deus abençoe a sua vida. Eu posso orar por você? Posso, pastor? Me perdoe, eu orei aqui, não deveria ter orado, era o Senhor, me perdoe. Feche seus olhos aí, deixa eu orar. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço pela tua palavra, te agradeço pela revelação que é derramada sobre os nossos corações. Eu sei, Senhor, que nessa manhã entraram pessoas aqui à espera de um refrigério da parte do Senhor, à espera de viverem uma restauração profunda na sua vida. Então, Senhor, em nome de Jesus Cristo, visita esse vale, Senhor, visita essa casa, meu Senhor, visita essa família, esse negócio, essa vida espiritual. Senhor, quem olha diz que são ossos secos, mas o Senhor está vendo um exército. Quem olha, Senhor, diz que está morto, mas o Senhor já vê vida. Quem olha diz que está perdido, Senhor, mas os olhos do Senhor são de restauração. Então, em nome de Jesus Cristo, visita, Senhor, o mais profundo da vida de cada um e traga uma restauração completa, genuína, perfeita para a glória do teu nome, Senhor. E eu te peço que o teu nome, Senhor, seja glorificado através dos testemunhos que serão gerados na vida de cada um dos seus filhos. Nós fazemos essa oração no nome de Jesus Cristo, amém e glória a Deus. Aplauda o nome do Senhor. Deus abençoe, no nome de Jesus.